E aí, meus irmãos, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu continuarei João 17 com vocês para trazer esse estudo incrível e para a gente ser edificado novamente. Então eu parei no versículo 5 com vocês, no qual o Messias diz: E glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. E aí ele continua então: Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus, tu mos deste e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Porque lhes dei as palavras que tu me deste. Eles as receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ou seja, ele não quis salvar a todos, ele não quer salvar a todos, ele rogou pelos escolhidos, não pelo mundo. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. Nisso sou glorificado. Ou seja, a nossa glória não vem de nós mesmos, né? Por isso que Paulo diz, se for para se gloriar alguma coisa, se glorie na cruz. Porque a glória do Messias vem do Pai. Então toda a glória, existe a falsa glória, que é a glória que procede da soberba, dos status, das concupiscências do mundo, e a glória dos anjos caídos, né? Enfim, só que nós temos a glória genuína, a glória verdadeira, é a única que é eterna, que não passará, é a glória do Criador. Então nele está a nossa glória, não em nós mesmos. Todo aquele que quer se gloriar está cometendo um grande pecado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Ou seja, a igreja, o corpo de Cristo, mesmo nós sendo indivíduos diferentes, como o corpo de Cristo nós somos um. Da mesma forma, o Pai e o Filho são indivíduos diferentes, mas eles são um no espírito, um em propósito, enfim, em características, qualidades, porque o Filho reflete a glória do Pai, ele é a imagem do Deus vivo. E aí ele diz: Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Então eu esqueci de falar, né? O que se perdeu, que é o filho da perdição, é Judas aqui. E aí ele diz: Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. E aqui, obviamente, ele fala oração pelos seus discípulos, então é aos apóstolos aqui. Mas isso também é para nós, essa oração também é para nós, né? Nós não somos do mundo, assim como Jesus não é. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os, Pai, na tua verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra do Criador. Aquela ao qual aquele que acrescenta ou remove algo dessas palavras, cairão todas as pragas descritas neste livro, como está descrito em Apocalipse 22. E também Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Ou seja, nós não devemos jamais adulterar, nem no sentido, né, de quem adultera as escrituras ou adulterar a pregação, a palavra. Tudo tem que estar de acordo com a verdade, com o Espírito Santo. Enfim, é isso, né? Porque muitas vezes os homens não querem aceitar as verdades, como uma que eu já vou falar para vocês, e acabam adulterando a palavra que é eterna e perfeita para satisfazer os seus desejos pecaminosos e a sua consciência fraca. Então, dessa forma, eu já vou mostrar para vocês direto aqui. Nós temos Romanos 9, sendo muito claro aqui, ó.
e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Ou seja, muito simples, aqueles que são predestinados, em algum momento eles são chamados por Deus, pela sua irresistível graça. Ele faz você ficar triste e faz você perder todo o seu prazer no mundo. Ele te arranca das trevas, literalmente, até que você busca ele, você vai cada vez vendo, tenho que ler a Bíblia, tenho que orar, tenho que fazer isso, aquilo, entregar meu coração para Deus, todas essas coisas, me arrepender. E aí, dessa forma, ele os justifica através do sangue do Messias e da transformação, da regeneração. Então ele vai transformando sua alma, seu coração, seus pensamentos e vai te ajudando a melhorar. Não é que nós tenhamos que ser bons ou que nós somos bons, não. Ele vai nos transformando. É isso que importa. Que é o que Paulo vai dizendo aqui, que a salvação é pela graça e não pelas obras. Só que aqueles que estão na videira verdadeira vão dar bom fruto, naturalmente. E não estão na videira porque dão fruto, mas dão fruto por estarem na videira. É igual aquele negócio da galinha e do ovo, né? Eu acho que Deus criou a galinha antes, tá? Ele não ia spawnar um ovo do nada ali. E eu acho que a galinha veio antes. O que vocês acham aí? Deixem nos comentários. E daí, ele justificou e ele glorificou. Então, no mundo espiritual, no tempo kairos, no tempo eterno, nós já estamos glorificados. Nós nascemos, fomos gerados de novo lá no céu. Está escrito aqui na palavra também. E só que, obviamente, a glorificação aqui no nosso tempo, né? Porque agora eu não estou glorificado, creio eu. E nós receberemos um corpo incorruptível, como está descrito em Coríntios, enfim. E seremos transformados, porque convém que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. E aí nós estaremos para sempre na glória lá com o Criador. Não haverá pecado, não haverá tristeza, não haverá dor, só regozijo eterno. E aí, vamos finalizar, voltando aqui para João 17. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Então olha que interessante, né? A palavra, como Paulo diz, a lavagem de água pela palavra. Então a palavra vai nos lavando, vai trazendo luz e vai eliminando as mentiras, as trevas do nosso coração e nos santifica, nos separa, certo? Desde que a pessoa realmente ouça, creia e reflita no seu coração, que ela, enfim, aceite aquela palavra, né? Não somente aqueles que louvam com os lábios ele, mas que não creem, que têm o coração longe dele. E aí ele diz, né? Agora sim, ora por todos os crentes. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, lá na Nova Jerusalém todos estarão em harmonia de propósito, em paz, em amor, todos seremos como irmãos. É uma grande família, a grande família de Deus. Então é por isso que todos nós seremos um, né? Porque da mesma forma que esse mundo aqui, ele não foi criado pelo caos, pela explosão, e num caos, não. Foi criado de forma harmônica pela palavra de Deus. Assim como esse universo, ele é feito através de frequências, cientificamente comprovado, inclusive. Tudo é frequência, tudo é frequência. Tanto os raios solares, as ondas, para a minha palavra que eu estou falando chegar em você, você me escutar, é frequência. Para você conseguir me enxergar, é frequência também de luz, né? Então,
esse universo funciona nessa base de frequência e a ciência já comprova a palavra de Deus, né? Ele disse para se fazer a luz, para separar as águas de cima e as águas de baixo, e tudo que ele fez, né? Criou os luminares pela palavra, inclusive nós mesmos fomos criados pela palavra, nosso espírito, e tudo, toda essa criação, né? Então é muito incrível isso. Por isso que a palavra diz que a palavra de Deus é como um fogo consumidor. Deus é como um fogo consumidor. Então a palavra dele é poderosa, ela pode tanto criar quanto destruir as coisas, enviar fogo, enviar água, né, como ocorreu no dilúvio. Então é a palavra dele, é o poder dele ao qual nós devemos nos render se nós formos inteligentes, né, e recebermos a graça. Se você for inteligente, você vai entender, você vai crer e vai entender assim que vale a pena servir ao Criador, que não vale a pena ignorá-lo, sendo que depois nós vamos ter a vida eterna com Ele. Então, para que desperdiçar com coisas inúteis desse mundo, essa vida? Ou colocando seu coração nisso, sendo que essa vida é um sopro, né? Como Davi dizia, como uma vela, a chama de uma vela que logo se apaga, é como a sombra, enfim, é muito rápido. E aí, finalizando com vocês, tá? E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. E eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e os tem amado a eles, como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Olha que palavra incrível. Então, Ele está conosco, né? Ele está conosco, onde dois ou mais se reúnem para falar dele, Ele está ali. E não só isso, eu creio que Ele sempre está conosco. Ainda mais se você o teme, se você confia nele, aí sim, Ele verdadeiramente, né? Apesar de Ele ser onisciente e onipotente, Ele sempre está, né? A palavra diz que Ele atenta, que Ele vai responder. Os ouvidos dele estão inclinados, os olhos para aqueles que buscam a justiça, aqueles que o temem, aqueles que o amam, e ele nunca os desamparará, jamais. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Ou seja, de fé em fé, de glória em glória, Deus vai nos transformando, vai nos fazer, não só através da palavra, mas vai nos fazendo conhecer Ele cada vez mais, né? E esse é o que a Bíblia diz, para a gente sempre buscar se aproximar, conhecer mais esse Deus glorioso. E nós teremos a eternidade inteira e não vamos conseguir conhecê-lo plenamente, digamos assim. No sentido de conhecer toda a sua criação, né? A essência dele nós conheceremos, mas nunca nós ficaremos com tédio, porque esse mesmo Deus estará sempre criando coisas novas, estará sempre conosco. E aí eu achei interessante aqui uma curiosidade, né? Que aqui, anteriormente, ele fala, né? Pai Santo. Onde que ele fala isso? Onde que ele fala? Poxa, aqui ó, no versículo 11, né? Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste. E aqui, no 25, ele fala Pai Justo. Então são algumas características do Pai, né? E é isso, tá? Acabei o capítulo 17 com vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo e que o Criador vos abençoe. Em breve eu trarei a continuação do capítulo 18. E aí é isso. Trazer o Velho Testamento para vocês também. E é isso, né? Uma coisa de cada vez, eu tô animado. E espero que tenham gostado. Assistam mais vídeos aqui do canal, deem uma olhada nas playlists, deixem o gostei, os comentários e ativem as notificações para os próximos também, tá bom? Então fiquem na paz do Altíssimo e vejo vocês na próxima.